Boa noite, pessoal. Estou vendo que algumas pessoas já estão entrando. Boa noite a todos. Eu vou estar convidando o Dr. Luiz César para entrar, para a gente estar dando início, aguardando mais algumas pessoas. Ai. Oi, doutor. Oi, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Que bom. Temos lá o Johnny entrando, o Eric, boa noite. O Mark, Marcelo. Obrigada por todos vocês que estão participando da nossa live. Eu peço que vocês, se tiverem mais alguém que vocês conheçam que tem interesse, né, nesse tópico, que vocês cliquem no aviãozinho e mandem também para os amigos. Dê muitos likes aí, que isso também ajuda a chegar nas pessoas, né? Bom, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou me apresentar. Muitos de vocês, a maioria me conhece, né? Eu sou a Pauline Guidoni, eu sou médica veterinária da Granja Peru de Suínos, uma empresa de genética localizada no Paraná, e nós trabalhamos com diferentes linhagens e raças, né? E nós vimos a demanda de muitos parceiros em se interessar por tópicos relacionados à suinocultura. Então, nós trouxemos esse tópico de hoje, né, que é cair e pedalar, da meningite estreptocócica, e convidei o Dr. Luiz César, que é um amigo meu e também meu professor, o qual eu aprendi muito e acredito que todos vocês também vão aprender, né? Ele é especialista em imunologia, microbiologia e virologia. E então fiquem aí ligadinhos na nossa live que vocês vão aprender muita coisa também, tá bom? Eu gostaria de falar para vocês fazerem perguntas, os comentários estão aí, então vocês podem fazer perguntas e no final da live a gente tenta responder algumas delas, tá bom? Agora eu vou dar a palavra para o Dr. Luiz César se apresentar, se ele quiser falar um pouco dele, para a gente dar início ao foco dessa live de hoje, tá bom? Boa noite, Pauline. Obrigado pelo convite. Tá? Eu me formei já faz bastante tempo, né? E aí eu comecei a trabalhar com microbiologia já na época de faculdade. Depois fiz mestrado com a professora Maurina UEL, enquanto eu trabalhava na Vencofarma. Eu trabalhei na Vencofarma durante muitos anos, né? Na produção de vacinas. E o meu mestrado foi em saúde animal, então eu trabalhei justamente com vacinas, adjuvante em vacinas. Depois eu entrei na Unopar, né, onde eu fui professor durante 20 anos, fui coordenador do curso também, daí que eu te conheci, né, e muitas das pessoas que estão assistindo hoje, ex-alunos e tudo. E eu me interessei muito por microbiologia, depois eu fui para virologia também, imuno, né, então todas essas áreas são muito correlatas, e aí acabei trabalhando com tudo isso. E lá no meu laboratório, eu fazia muito diagnóstico de meningite estreptocócica, né? Tive até um trabalho publicado numa atípica. Então, acabei estudando um pouco, né, dos estreptococos, em virtude disso, né? E também dei durante muitos anos essa mesma aula. Aí, eu não sei se a gente vai conseguir tirar todas as dúvidas, né? Mas vamos pelo menos vamos tentar. Então tá bom. Eu tô vendo que tem bastante gente aí mandando a cidade, né, o estado. Podem mandar nos comentários de onde vocês estão assistindo a nossa live. Eu vi o Franklin ali, o nosso cliente também. Boa noite para você. Mas então vamos dar início. Bom, acredito que a maioria das pessoas que me perguntaram e se perguntaram o porquê do nosso tema, cair e pedalar, né? Então, dentro dessa pergunta do porquê desse tema, o que levou à escolha desse tema, você já pode trazer para nós também qual é o agente causador dessa doença, né? A meningite estreptocócica. E depois a gente vai seguindo com mais perguntas a respeito. Bom, a meningite, na verdade, ela é um tema bastante relevante,
Porque essa bactéria é uma bactéria praticamente presente em todas as granjas. Então a gente não vai ter granja que não vai ter isso, né? Todas vão ter. Os Streptococcus suis, que são os causadores disso, eles pertencem a 3 sorotipos importantes pela classificação sorológica, né? Que é o grupo R, S e T, são os mais comuns, né? E tem 35 sorotipos. Então, essa diferença muito grande de sorotipagem, ela complica muito a questão de você ter imunidade que seja para todos eles ao mesmo tempo. Né? Até o momento não se conhece, né, uma situação em que isso seja possível. Então, você vai ter, às vezes, numa granja circulando 3, 4, 5 sorotipos até. E um dos problemas também que eu vejo também em relação a essa etiologia, né, e essa variação toda, é que hoje em dia é bem complicado você não ter entrada de animais de fora para a sua granja. Eventualmente você tem que comprar genética, né? Claro que existem muitas possibilidades, né? Mas nesse momento você acaba trazendo novos sorotipos. E o Streptococcus suis, ele também está presente apesar do nome suis, ele pode aparecer em outras espécies animais também. Então, às vezes, cachorro que entra dentro de granja, isso aí ele pode eventualmente até trazer um sorotipo novo. Não é tão comum, seria bem raro, mas é possível, né? Então, já que a gente entende que o que leva a meningite, né, é uma bactéria e que essa bactéria está presente, pode entrar dentro da granja, eu queria também que você focasse um pouco no ponto de quais são as vias de transmissão, como que os nossos animais, eles são infectados, eles se tornam infectados e quais são as idades mais acometidas e quais são os fatores predisponentes que vão favorecer, né, a essa infecção nos animais. Bom, essa bactéria, ela vive, né, nas tonsilas, né, nas palatinas, né, as amígdalas, né? E ela também está presente no trato respiratório alto. Então, na parte da narina interna, seios nasais, nessa região toda, você vai ter presente essa bactéria. Só para você entender como os streptococcus são, né? Por exemplo, a cárie dental é causada pelo Streptococcus mutans. Então, a gente tem streptococcus, né, espalhado por todo o corpo, né? E no caso do suíno também não é muito incomum, né, que ele tenha esses streptococcus. No caso desses streptococcus que está nessa tonsila palatina, que está nesses seios nasais, trato respiratório alto, ocorre essa transmissão, geralmente da mãe para os leitões. Então, uma granja, por exemplo, totalmente fechada, ela vai ter essa transmissão na maternidade, da mãe para os leitões nos primeiros dias, momentos de vida, tá? Mas aí eu trago, por exemplo, uma porca de fora, uma rãs, eu trago leitões de fora. Então, quando eu trago isso aí, automaticamente vem Streptococcus, provavelmente, correndo um sério risco, né, de ser de sorotipo diferente do que tem na sua granja. Porque o que acontece normalmente na sua granja é que você vai ter os Streptococcus, você tem a imunidade materna para os leitões, né, e essa imunidade protege eles até um certo período da vida deles, e logo depois ele tem que montar uma imunidade dele. Nesse momento, né, é que começam os problemas. E o problema do estresse, especialmente na desmama, né, que é um período muito crítico, né, para o leitão, né, que a gente sabe. E nesse período de estresse que acontece, que vem nesse período aí, ocorre esse desequilíbrio e uma possibilidade, no caso de uma queda muito brusca da imunidade materna, mas ela vai acabar, né? Infelizmente não dá para ser para a vida toda, e aí você pode ter o aparecimento dos surtos. Se você mistura também leitões de várias leitegadas, é comum fazer isso, né, nas granjas, é esse momento também que uma porca, por exemplo, que já infectou alguns leitões, quando mistura com de outra leitegada, esses novos leitões que estão sendo adicionados, né, que não têm essa imunidade, eles podem também vir a adoecer. Daí começa, né, que a maioria dos casos, né, de meningite streptocócica, eles acontecem pós-desmama.
né? Eu já vi casos de leitões mamando, né? Mas provavelmente o agente novo entrou na granja naquele momento, né? E aí pegou a porta, né? E os próprios leitões. Mas normalmente a gente vai ter pós-desmama. Quanto à meningite, eu já vi, né, porco de 90 dias com meningite, né? E tinha uma granja que, inclusive, acontecia isso com uma certa frequência. É terrível, né? Porque o bicho já tá Né, grande pra caramba, né? A gente né. sabe que depois a gente vai falar do tratamento aí pra frente, mas é bem Uhum, complicado. E nessa situação, essa período que acontece é mais esse. Né? Não sei se certo. eu respondi, tem mais alguma coisa? Não, respondeu sim, que basicamente as vias né, de infecção desses animais são respiratórias, pode ser também por, assim, falta de manejo, né, higiene, manejo incorreto dos utensílios na hora de cortar o dente, na hora de cortar o leitão, essa parte, assim, de manejo. Essas vias elas podem acontecer, inclusive tem alguns autores até aqui relatam, mas ela talvez não seja realmente a que mais importante mesmo. Né? Aham, É claro, né, que toda a parte de higiene é sempre bem-vinda e com certeza ajuda bastante, né? aham, É, por exemplo, dentro da creche mesmo, se comenta muito sobre a questão da ventilação. Uma isso. ventilação excessiva ou falta de ventilação, como é de transmissão por via respiratória, isso favorece, né, bastante essa transmissão. Então, Aham. é uma presença muito grande de amônia. Então, tem uma série de fatores aí, né, que vão facilitar essa transmissão de animal para animal. Certo. É, então, vamos se dizer, né, que um dos fatores predisponentes também, que nós sabemos que na suinocultura hoje um grande problema é a superlotação, né, das baias. E a gente sabe que essa superlotação também é um problema para meningite estreptocócica, principalmente misturando leitegadas e tudo mais. Já que entramos nesses fatores, o senhor também poderia nos dar algumas dicas já para prevenção e controle, focando nesses fatores que, né, favorecem a presença da bactéria e os leitões serem infectados? No caso da superlotação, a gente sabe, né, tem todas as medidas certas para que a gente coloque uma quantidade certa de animais por baia. No caso da creche, 3 animais por metro quadrado e assim por diante. Eu acredito que hoje é muito importante também para os criadores saberem e terem né, esse conhecimento. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco nisso também, de como prevenir e controlar, focando esses fatores. Bom, essa questão da quantidade, ela é fundamental, mas ela também está intrinsecamente relacionada com a tua questão de quantidade de produção e, obviamente, do teu lucro. Então, é claro, se eu começo a colocar 5, 4, 5, 6 leitões por metro quadrado, com certeza eu tenho chance de aumentar o meu lucro. Mas se entra uma doença dessa, que dá 50% de morbidade em média, 10, 20% de mortalidade, então o teu lucro vai embora. Né? Então, essa questão de respeitar a quantidade de animais por metro quadrado, ela tem um porquê, né? E, de certo modo, ela é fundamental fazer isso. Uma coisa que eu acho muito importante, e é claro que eu não acredito que poucas pessoas possam não estar fazendo, é a questão do sistema all-in ou out. Então, deixar animais, né, dentro durante o processo, para trás, para entrar em outro grupo, é transportar a bactéria para esse próximo grupo. Né? Então, essa mistura de leite e gás, elas tem que acontecer tudo a um momento só e depois esse grupo seguir em frente. Desinfetar muito bem essas baias, né, depois que esse grupo sai. O ideal é fazer um vazio sanitário, que a gente sabe que é outro problema também, né? Uhum, Porque as instalações são caríssimas, a gente sabe disso, né? E tenta se aproveitar o máximo possível cada instalação. sim. Não dá para ser, não dá para ser ingênuo, né? Mas É. pelo menos a gente tentar fazer uma desinfecção boa, né? O Streptococcus ele é sensível à maioria dos desinfetantes, né? Sim, Então não há muita dificuldade de nesse sentido. eliminar. Uhum, Desde que seja uma instalação que seja fácil, né, de limpar, porque uhum, isso quando você faz uma instalação, você tem que pensar nessa questão da rusticidade, essa coisa toda que às vezes, sabe, quanto mais bem acabada, é, mais cara ela fica, né? sim. Mas
Então, você também tem que pensar, mas ela tem que ser prática para ser limpa, né? Lavada, Uhum. esterilizada, né? Especialmente entre as trocas de, de lotes, né? De lotes, exatamente. E Isso já aí que a tem que ser gente bom. entende, então, essa parte, essa importância do vazio, né, da limpeza, da não superlotação, de cuidar do estresse e tudo isso, eu também queria partir no ponto de, assim, como a gente pode diagnosticar isso dentro da nossa granja, né? Como o senhor já tocou no ponto, né, cair e pedalar, sendo algo, vamos dizer, característico, mas a gente precisaria de algo assim, dentro da granja. Como que eu identifico isso dentro da creche? Tem alguma forma que o senhor aconselha? Diagnóstico laboratorial? Como que seria? Bom, a primeira coisa, assim, o cair e pedalar é o clássico, né? Então, qualquer produtor, ele chegar lá no lote e ver que tem um animal caído, dois caídos, né? Normalmente, se não entra com tratamento, vai caindo todos do lote. O estrago fica enorme. Normalmente, quando cai, não tem muita coisa que fazer, a não ser tratar o lote, tá? E é claro, custo, né? Custo, uso de antibiótico, coisas que a gente normalmente não quer, né? Mas, fora isso, né, você vai perceber que além do quadro neurológico, que no caso ele cair, né, é uma paralisia, né? E o movimento de pedalar, né, que é a taxia, também presente, muitas vezes fica tremendo, né, e tudo. Esse quadro neurológico pode incluir, por exemplo, estrabismo, então você olha o olho do animal, ele está olhando para dentro, né? Então entra várias coisas do quadro neurológico. Uhum. Mas, além disso, a meningite, ela causa, né, problemas de artrite, e essa artrite, muitas vezes o animal ele até se cura, mas essa artrite vai continuar a perdurar durante a vida dele. Aí é um problema sério, por exemplo, animais que poderiam ser destinados à reprodução já não seriam muito adequado, né? Você tem um Uhum. cachaço com artrite, não é legal, né? Uma porca, desculpa, com artrite Uhum. também não é legal. E você querendo ou não, de certo modo, isso complica também lá no abate, eventualmente pode ter comprometimento de carcaça e tudo. Uhum. Então, essa poliartrite, ela é bastante comum, né? Associada. Você pode ter, por exemplo, às vezes o animal pode não apresentar, seja o quadro mais clássico, mas ela pode apresentar, por exemplo, endocardites, né? Então, outros quadros que podem levar à morte do animal e você nem suspeitar que é uma Que meningite, era né? certo. Isso. É, E par... esse quadro só continuando. Pode A falar. única coisa que tem que tomar um pouco de cuidado é que tem a doença de Glasser, que é causada por micoplasma, né? Uhum. No caso, ele tem, né, um quadro um pouco parecido, né? Só Sim. que ele geralmente é logo depois da desmama também, né? Então aí não tem outro jeito, né? Tem que chamar um veterinário, né? Fazer uma necrópsia bem feita, né? Alguns veterinários, muitos já pelo próprio histórico, eventualmente nem fazem, mas eu recomendaria fazer a cultura antibiograma, colher material, fazer cultura antibiograma, e para poder instituir um tratamento, e mais importante do que isso, né, medidas de controle, né, Uhum. que aí o Sim. veterinário vai ter que, em conjunto, né, como um acordo com o Trabalhando. proprietário, ver aquilo É. que dá para ser feito. Né. Entrando nesse assunto, então, de diagnóstico diferencial, né, que você tocou na doença de Glasser, teve uma pergunta, né, de um dos nossos parceiros que fez essa seguinte pergunta, de como diferenciar a encefalite da doença do edema, né? Como que faz esse diagnóstico diferencial? Seria só laboratorial ou tem algumas características que a gente já conseguiria determinar? Bom, a doença do edema, normalmente, ela é causada por uma toxina eliminada por Escherichia coli, no trato digestivo. Geralmente, essa doença do edema está associada a pós-desmama, né? E quando você não faz fugiu o termo aqui, alimentação controlada, não faz restrição alimentar. A nutrição, uhum. Tá? Então, porque o que acontece é o seguinte, nós quando estamos estressados à noite, né, em casa, o que você faz? Você ataca a geladeira. Provavelmente, eu como doce. Eu também. Vocês imaginam, pega os leitõezinhos, estão lá com as mamãezinhas deles, tranquilão, tira eles, amontoa tudo para ficar brigando, disputando espaço e tudo, e deixa a comida à vontade. O que eles fazem? Comem feito uns loucos. E é nesse momento que a Escherichia coli se aproveitando disso, às vezes a ração não está com a qualidade adequada, né, de digestibilidade,
ela começa a se multiplicar intensamente no trato digestivo e produz toxinas, né, são as ST2, né, que são as toxinas, acabam absorvendo. E essas toxinas, uma das características dela é promover um aumento da pressão sanguínea. E esse aumento de pressão sanguínea, então pega um cano, né, vai botando muita pressão, o que acontece? Começa a vazar. E é justamente o que acontece. Então esses vasos começam a vazar onde tem espaço, que é o espaço intraperitoneal, intracardíaco, e um lugar que tem pouco espaço, mas que quando um pouquinho de pressão que der já causa um estrago muito grande, é justamente a caixa cefálica. Então essa pressão, né, pressionando o cérebro vai dar o quadro neurológico. O quadro neurológico ele é um pouco distinto, ele não é tão característico da meningite, no caso da doença do edema. Então normalmente o veterinário questiona essa questão do cair e pedalar, que nem sempre fica assim, né? Mas também você começa a observar algumas outras características da doença do edema. Então você vê que eles têm geralmente papinho, né, que é o edema submandibular, pode ter edema no peito, na região peitoral, geralmente pode ter edema na região dos olhos, né? Pálpebra. E pálpebra. Então, esse edema associado a um quadro neurológico, ele normalmente denuncia, né, que você está, na verdade, com a doença de edema. E aí, né, perguntando, você vai ver. No caso de necrópsia, aí fica bem fácil, porque quando você abre um e abre o outro, você vai ver uma diferença muito Claramente. Certo. Claramente. E aí pode fazer diagnóstico, né, também, microbiológico e tudo. Uma coisa que eu falo para você, que o diagnóstico microbiológico na meningite, eu acho que ele tem duas funções importantes, se for fazer. Né? Primeiro, você saber como está a questão da resistência a antibióticos. Isso vai ser fundamental para você poder fazer o tratamento. E a segunda coisa é a possibilidade, depois dessa bactéria isolada, se você trabalhar com os laboratórios corretos aí, né, que tem hoje, você pode fazer autovacina. Que aí, com a bactéria isolada, você vai ter uma resposta imunológica bem melhor. É exatamente isso que eu ia falar agora, partindo para o tratamento, né? Existe algum tratamento eficaz, algum antibiótico? Já perguntaram também sobre a vacinação comercial, né? Se tem disponível. Depois você explica também sobre o que é uma vacina autógena e se é realmente eficaz nesses casos de meningite. Então, fala um pouquinho para nós sobre isso. Tá. Bom, o tratamento, a primeira coisa que você tem que pensar é que tem que ser antibiótico que passe a barreira hematocefálica. Então, o nosso cérebro tem uma proteção, né, nos vasos sanguíneos que impedem que coisas passem do sangue para o cérebro. Né? Bom, aí você pergunta, nossa, mas como que o Streptococcus chegou lá? Então, isso aí foi motivo de estudo de vários pesquisadores, que eles verificaram qual que seria esse fator, né? E um dos fatores é a proteína M, que é uma proteína que algumas dessas amostras de Streptococcus têm, e essa proteína permite, né, entre outras coisas, que ele faça a invasão de tecidos. Então, mas só que, por exemplo, determinados antibióticos de peso molecular muito alto, que você não consegue fazer, às vezes, concentração plasmática muito alta, você não consegue que ele passe o sistema nervoso central. Ou seja, ele não chega no cérebro, que é onde você precisa. Tá? Então, você pode, por exemplo, usar determinados antibióticos de peso molecular mais alto, por exemplo, que você pode fazer, por exemplo, administrando via oral para todos os bichos. Você vai perceber o seguinte, que a doença para. Mas aqueles que estavam com encefalite, esses vão continuar e vão morrer. Por quê? Porque enquanto o antibiótico teve na tonsila, teve no sistema respiratório alto, teve na corrente sanguínea, ele conseguiu impedir que o Streptococcus chegasse no cérebro. Mas aqueles que já chegaram, às vezes você não consegue reverter o quadro. Uhum. Entendeu? Então, dentro dessa linha de pensamento, né? Então, os antibióticos hoje, né, que são recomendados, são cefalosporinos de segunda, terceira geração. Os de primeira geração, geralmente, ainda tem dificuldade para passar a barreira hematocefálica. Tá? Só que, óbvio que elas são caras, né? Então, é uma coisa para se pensar. Uma coisa é você tratar 3 ou 4 animais e pensar em fazer administração para todo um lote, né? Então, isso é bem complicado. Uhum. A amoxicilina, que o pessoal tem usado. Um que passa super bem na barreira hematocefálica são a
as fluoxacinas. Só que o problema das fluoxacinas, e é por isso que eu falo que tem que fazer a cultura antibiograma, é o problema de resistência. Infelizmente, elas já foram bastante usadas nas granjas, né? Isso. E aí, muitos streptococcus eventualmente estão resistentes. Então, essa cultura antibiograma é interessante, né, para você dar uma olhadinha de como está isso aí. Sempre é importante lembrar o seguinte: eu cheguei numa granja, tenho diagnóstico, mesmo que seja presuntivo, né, que eu estou suspeitando que seja meningite, uma cultura de biograma pode demorar de 2 a 4 dias, né, a cultura de biograma. E você não vai deixar os bichos morrendo, né? Então, normalmente, o veterinário já tem que começar a fazer o tratamento desse lote, né, dos animais envolvidos. Depois, quando chega a cultura antibiograma, então dá para saber se ele estava no caminho certo. E o que é mais importante, ele já está mais ou menos sabendo de como vai estar nos próximos problemas que eventualmente tiver. Então, de certo modo, ter a cultura antibiograma, fazer uma cultura antibiograma eventualmente de tempos em tempos, né, desses animais da granja, é importante para você saber como está essa questão da resistência. Sim. Aqui é um baita de um problema. O que era a outra pergunta que eu esqueci? Era sobre se tem vacinas comerciais e o que é a vacina autógena e se é eficaz. Olha, Pauline, faz um tempo que eu não acompanho mais como é que está o comércio, né? Tem muita troca de laboratórios, essa coisa toda, né? Faz uns 2 anos, pelo menos. Normalmente, as vacinas comerciais, elas não têm funcionado bem. Eventualmente, você põe numa granja uma vacina comercial, mas eu nem sei, não conheço nenhum. Que você coloca, ela provavelmente vai funcionar. Mas assim que entrar um sorotipo diferente do que ela tem, né, vai começar tudo de novo. E não sei se você entende, você tem as cepas tipificadas, que são as 35 pelo menos, né? Pode ter mais. Dentro do soro grupos R e ST, já apareceu algumas do grupo U, mas tem as não tipificáveis, que são coisas que estão... Porque o que acontece? Na granja, como na vida, a mutação e as mudanças, adaptações, elas não param. Nunca pararam e não vão parar. Né? Por quê? A evolução das bactérias, dos animais, das plantas, de tudo, ela depende disso, da mudança. Não tem outra saída. Tá? E aí, dentro dessa coisa, dessa mudança, é justamente onde você começa a produzir, por exemplo, vacinas, mas se esse espectro, né, de multiplicação, de mudança é muito grande, essa vacina não vai funcionar. E, ao mesmo tempo, fica impossível colocar 35 sorotipos, né, numa vacina, fica extremamente caro, né, extremamente caro, e enfim, acaba virando inviável. E pode aparecer outros sorotipos, independente disso. Resultado, né, a utilização das vacinas autógenas, que é uma vacina produzida com bactéria isolada da granja, de casos da granja, é a melhor opção que eu vejo, né, para o controle, sem ser choque de antibióticos, sem ser essas coisas todas aí que eventualmente as pessoas podem fazer. Né? Mas assim, a vacina autógena, ela funciona inclusive para outras, né, situações, né? Desde que tenha técnico, laboratório liberado, essas coisas todas, para poder fazer isso aí. E a vacina autógena tem mais essa coisa, né? Não é você pensar, vou começar a fazer a vacina autógena e está resolvido o meu problema. Não dá. Né? Porque, experimentalmente, eu fiz vacina autógena para algumas granjas e, por exemplo, passava um ano e meio, voltava a ter problema. Aí eu isolava, tinha um novo sorotipo, incluía a vacina. Fiz isso aí durante alguns anos. E ela segura super bem por um determinado período de tempo. Eventualmente, há necessidade de fazer esse controle, né? E a reposição de sorotipos diferentes que eventualmente aparecem. Na época, eu tinha uma suspeita que eu acabei não pesquisando e não chegando a uma conclusão sobre isso. Mas uma das preocupações minha era se o sistema de conservação dessas bactérias no laboratório e a própria replicação delas no processo de fazer a vacina, se não perdia alguma característica importante com o passar do tempo. Então, você funciona a vacina por um ano e pouco, né? E, de repente, parava de funcionar. Então, a suspeita também seria isso, né? Que alguma coisa no processo de produção, e de conservação e produção, né,
não ficava, né? Mas, não sei, não cheguei numa conclusão, né, do que poderia ser. Certo. Então a gente sabe também que quando a gente vê aqueles leitões na creche cambaleando, é bom a gente já iniciar também com um tratamento, né, de antibiótico já de início, porque senão eles vêm falecer muito rapidamente. E lembrar também que esses animais têm que sempre estar sendo alimentados, se eles já estão em decúbitos, fornecer água, eles têm que beber muita água, porque a hidratação também é bem importante nesse momento, né, doutor? E que a vacina autógena É, realmente hoje, para esse tipo de doença, é a mais recomendada justamente pelas diversidades de cepas que a gente tem, né? sim. Então, é, Fora isso, aí vem toda essa questão do manejo, porque em suinocultura, avicultura, o manejo é fundamental, tá? Porque tudo que você escapa do manejo é prejuízo. exato. Né? Então, se eu saio do manejo e estou indo para tratar, prejuízo. Se eu saio do manejo e estou tendo que fazer um choque na desmama de antibiótico, é prejuízo. Tá? Toda vez que eu saio do manejo para tratamento, mesmo que seja tratamento preventivo, é prejuízo. Ah, mas eu estou prevenindo um prejuízo? Sim, não há dúvida disso. Mas eu acho que a primeira coisa tem que investir no manejo, tomar todos os cuidados de higiene, fazer o all-in, all-out, respeitar o número de animais por metro quadrado, se possível, né? Fazer todo esse processo bem feito, né? Para que você evite de fazer os outros tipos de procedimentos que têm custo, né? Perda econômica, E né? aí, sim. E fora isso, assim, o uso de antibióticos, né, muitas vezes para tratamento preventivo, né, para prevenir uma doença que poderia se instalar, Surgir. né, ele acaba, assim, à primeira vista, ele acaba sendo bom, não discuto. Só que, com o passar do tempo, quando eventualmente você precisar fazer um tratamento, né, porque está tendo um surto, e você já ficou usando antibióticos, né, de forma corriqueira, aí você vai descobrir, na cultura do antibiograma, que você não tem antibiótico. É, E aí ferrou. Né? E é importante lembrar que a gente não tem antibióticos novos correndo por aí, é sabe? bem Sendo isso. criados, não tem. Não Não tem. tem e está sem perspectivas. Tá? Pior é isso, né? Aí hoje o que a gente tem observado? A tetraciclina, por exemplo, ela foi muito utilizada em bovinocultura, suinocultura, avicultura e tudo. Com o passar dos anos, as bactérias acabaram adquirindo muita resistência à tetraciclina. E ela parou de ser usada por todo mundo. Né? Aí eu me lembro que eu fazia os exames de rotina no meu laboratório de cultura de programa de tudo que era bicho que chegava lá. E a tetraciclina resistente, 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 resistente. Aí foi passando 1 ano, 2 anos, 3 anos sem usar. Ultimamente, a tetraciclina já tinha muitas bactérias sensíveis. E aí a gente viu o quê? O oposto. Um aumento de uso de fluoxacina, os fluoxacinos, norfloxacina, e o que aconteceu? Eles começaram a ficar cada vez mais resistentes. É. As bactérias mais resistentes a esses antibióticos. Bom, a gente recebeu uma pergunta aqui nos comentários. Se alguém mais tiver perguntas, manda lá na caixinha de perguntas onde tem um pontinho de interrogação, porque nos comentários, como são muitos, a gente às vezes acaba perdendo alguma, tá? Mas uma que eu vi aqui ele tem uma dúvida, é o Auricélio, é, lá do Piauí. E ele pergunta assim, ó, se as marrãs recuperadas já dessa doença servem para futuras matrizes. Ou, no caso, já seriam refugos, né? Então, eu acredito que é isso que ele está querendo saber. Não, eu acho que não, viu? Não há necessariamente que você descartar ela, se refugo, nada disso, tá? Porque, na verdade, essa bactéria, ela já vai estar na tua granja. E está em todas as granjas, não é a sua que é a sorteada. Ela está em todas as granjas. Né? Essa bactéria, ela faz parte praticamente da probiota, né? Do trato respiratório de tudo. O que acontece, né, que teria que ver se pós-tratamento ela não ficou com uma poliartrite, uma artrite, alguma coisa desse tipo, que é facilmente visível, né? E aí, se ela estiver bem fisicamente e tudo, se claro, sem problema.
tá? O bom até é que ela vai poder passar uma imunidadezinha boa para os leitões, né? É. Teve mais uma pergunta. É, se né, o criador identificar um leitão assim, ele deve retirar imediatamente esse leitão, deixar ele isolado assim que perceber o problema, como que ele deve agir? É sempre retirar todos os animais que apresentam sinais clínicos neurológicos, eles precisam ser retirados do lote, do grupo, né? Primeiro porque eles ficam pisoteando em cima, aquele negócio todo, e fora isso, dependendo do grau de comprometimento do quadro neurológico, ele não vai tomar água, ele não vai comer, aquilo que você já tinha comentado no começo. Aí. Uhum, Então, infelizmente, ele precisa de um tratamento mais adequado, e esse tratamento acaba não demorando muito, né? Porque geralmente a morte, né, do animal, depois que apresenta o quadro neurológico, vai ocorrer entre 4 até 12, 24 horas no máximo. Geralmente eles já morrem. Então, normalmente, você, assim que identifica, já faz o tratamento, geralmente prefiro injetável, né? Faça injetável, faça uma dose correta, de acordo com o peso e tudo, né? E aí você, eventualmente, vai ter que fazer a alimentação dele, ou pelo menos dar água para ele hidratar, tá? uhum, A alimentação, não é, de um dia para o outro, até que não seria tão complicado. Mas, às vezes, a hidratação ela é necessária. Né? sim, E separar não por questão de transmitir ou não, porque já passou para os outros lá dentro, isso aí não vai ter como evitar. Né? Isso já aconteceu. E aí tem que pensar em tratar esse lote, né? uhum, Porque se é um lote que não está vacinado, que não está nada, você vai ter que fazer tratamento do lote. E aí sim. aquilo que eu estava explicando, né? Você vai dar o antibiótico e saber, né, que os animais que apresentar quadro neurológico têm que ser retirados e passa a fazer injetar. Sim. A gente teve mais uma pergunta que é relacionada à necrópsia. Se é importante fazer a necrópsia em casos agudos, em estágios agudos. Acredito que isso também, sim, seja importante, principalmente para caso da vacina autógena, né? E a segunda pergunta seria: existe a possibilidade de um agente secundário causar esses mesmos sintomas? Que gera essa confusão, igual o edema, né? A doença de edema. Na verdade, assim, no caso da doença aguda, né, porque assim, o cérebro ele tem uma certa vantagem, né, dele estar tão isolado e fechado. Quando você isola um agente do cérebro, é porque ele chegou lá. É diferente. Por exemplo, o intestino é um problema sério, porque toda vez que você vai mexer lá, está cheio de bactéria. O que causou o que aqui? Você não sabe. Né? No cérebro é bom, porque se você faz uma colheita, se você não quer abrir o cérebro, nada, então você colhe a cabeça inteira, manda para o laboratório lá, eles vão passar desinfetante por fora, vão lavar bem, vão abrir com todo cuidado o material estéreo, e aí isola a bactéria, seja ela qual for, né? No caso do hemófilos, né? Desculpa, acho que eu falei micoplasma, né? Hemófilos parasus, que é do Glasser. O hemófilos, no caso, ele é bem chato de isolar, né, também. E o Streptococcus é um pouco bem mais fácil de isolar. Então, normalmente, assim, só o fato de você isolar o Streptococcus com uma certa facilidade, você já tem praticamente certeza que era a meningite, né? Outros agentes, quadro neurológico, tem, aqui no Brasil, pelo menos faz algum tempo que eu também nem como procuro, tá? Mas tem uns agentes virais, né, que são enterovírus, que causam aquela doença chamada de Terschen-Taufan, que é um quadro neurológico viral. Tá? Uhum, É, a gente sabe que doenças graves, né, que nem as pestes, essas coisas, dá quadro neurológico, mas teria tantas outras coisas que seria impossível, né, você confundir ou ficar só nisso. Então ia acabar causando um problema mais grave. Mas eu não vejo assim outros agentes que não, o Glasser, que é clássico, né, a doença do edema, sim. e eu sempre falava em aula para tomar cuidado, é bastante raro, né, mas intoxicações também, tem que tomar um certo cuidado. Então, às vezes, veneno, até intoxicação por sal, né, no pesar sal na ração, se eventualmente você põe muito sal, pode dar quadro neurológico também. Sim. Né? Mas eu não me lembro assim de um agente. Porque se tiver no cérebro, porque assim, para meningite estreptocócica, eu gosto quando eu gostava, né, de fazer isolamento de cérebro. Tá? Em outras partes eu não confiava muito. Né? Então, o cérebro está muito isolado lá. Se você tomar bastante cuidado na hora
de fazer a colheita de material e tudo, você vai ter diagnóstico com certeza correto, né? E, e um diagnóstico assertivo. Né? Certo. O que era mais? Tinha Então, mais alguma coisa? teve algumas que perguntaram sobre os sinais clínicos, mas acredito que você já tocou nesse assunto também, né, dos principais. Também questionaram, assim, novamente do tratamento, né? Então, no caso, seria mesmo o tratamento para aquele que já está identificado, a amoxicilina que é a mais usada hoje, né? E seguir certinho a bula, os tratamentos e, né, Sempre alimentar. lembrar, assim, por exemplo, para os animais que estão infectados, por exemplo, as cefalosporinas de terceira geração são ótimas, como falei. Elas passam super bem na barreira e tudo. Mas o preço, às vezes, eu acho que é inviável, né? As Uhum, fluoxacina eu teria que avaliar. As fluoxacinas já são mais acessíveis, né? Também. Mas uhum, a amoxicilina seria uma indicação boa de imediato, a menos que dê problema com resistência. certo. Eles fizeram mais uma pergunta aqui. O que vocês têm a dizer com essa crise que estamos passando com o alto preço das ações? Não entra muito no tema e também sobre casco, né? Que estão com problema de casco, se teria alguma indicação nesse sentido para dar para eles aí. Bom, esse negócio de ração é complicado, né? Ela vai oscilar, a suinocultura já faz anos que tem isso, né? Eu me lembro que teve uma crise do milho há uns anos atrás aí, foi terrível, né? Porque o Brasil acho que exportou todo o milho e ficou sem milho aqui. Isso aí faz parte da vida do suinocultor, né? Então tem que ir administrando essas coisas aí. Eu tenho um colega que é suinocultor que ele, por não querer ficar na mão dessas coisas, então acabou investindo muito em silos e tudo. Então ele geralmente tem comida guardada para um ano, até mais, sabe? Sei que não é a condição aliás, acho que ele é um dos poucos que eu conheço que faz isso. Tá? Mas isso aí é um problema sério, né? Alimentação. E não só nessa questão de preço, né? Mas também em qualidade. Né? Então as aflatoxinas estão aí para causar problemas seríssimos, né? É, Quanto a casco, eu acho que a gente vai cair em manejo de novo, né? Então, precisaria dar uma olhada como está esse piso, tem uma série de Umidade. coisas, umidade. Embora o suíno tenha uma certa resistência, né, a ficar em ambiente mais úmido, né? Mas aí já teve tantas tentativas, né? Cama seca, cama úmida, cama não sei o quê. A pessoa inventa de tudo. Aí tem que ver qual que é a situação que a pessoa está vivendo lá e procurar ver. Mas normalmente tem que pensar que isso é geralmente secundário a manejo, né? Aliás, Sim, na suinocultura, quase 100% isso. Né? certo. Bovinocultura de leite tem um problema seríssimo com casco, né? Seríssimo, É, seríssimo, seríssimo. seríssimo. E também teve pessoal que perguntou aí outros temas, né, referente à tosse em matrizes, né, gestantes, em outros assuntos também, né, sobre diarreia. Isso tudo acredito que são tópicos que a gente pode estar trazendo aí numas próximas lives, né, para Sim. vocês. E no caso, para tosse, eu indicaria o Florfenicol, é um ótimo medicamento, tem sido usado muito. É, Daí tem mais uma aqui que perguntou para tratamento para evitar doenças respiratórias, se tem algum anti-inflamatório associado a antibiótico que pode estar usando. Então, assim, são várias perguntas. Não sei se o doutor quer responder mais alguma dessas. Olha, É, essa parte de tratamento eu não acho que seja muito conveniente a gente fazer por aqui, tá? Porque são tantas é, Possibilidades. possibilidades e nuances que eventualmente a gente pode, em vez de ajudar, prejudicar, sabe? Uhum. E então eu acho que a gente fala das doenças dessas condições, tudo, mas depois tem que ser estudado cada caso, né? Cada Caso a caso é um caso. caso, exatamente. Infelizmente, É, E a não realidade é a tenho. seguinte: vocês têm que procurar alguém, né, um veterinário próximo para detectar quais
são, né, as doenças mais acometidas na região, para que eles passem um programa de vacinação completo para a sua granja, porque isso também tem diferença de região para região, e também indicar os medicamentos corretos, fazer um diagnóstico correto para tratar o que é certo, porque muitas vezes a gente trata algo achando que é aquilo, mas o problema continua. Por quê? Porque a gente está tratando errado, não é aquilo. Então é muito importante ter esse acompanhamento também, vocês ficarem ligados nisso daí. Bom, mas a nossa live está por um fim. Eu gostaria de perguntar para o doutor se ele tem mais alguma consideração a respeito do tema que a gente fez aqui hoje, se quer deixar um recado, quer falar alguma coisa a mais referente a isso. Bom, em relação à meningite, eu acho o seguinte, cada granja vai ter níveis de problema com ela muito variados. Tá? Então, determinadas granjas vão ter problemas menores associados, muitas vezes controle de um jeito, controle de outro. Dependendo da situação, não compensa, né, você pensar em tratamentos, essas coisas todas prolongadas, fazer choque, essas coisas por longos períodos, que isso pode dar problema. Então, procurar realmente dar uma olhada como anda o seu manejo e dentro das suas possibilidades, porque a gente não vive num mundo de maravilhas, né? Um mundo que tem que ser baseado numa realidade regional, né? Eu nunca tive no Piauí, gostaria muito de um dia ir lá, conhecer as coisas por lá. Mas, dentro dessas variações, né, que existem, né, no Brasil, assim, você sai do frio para 30 e 40 graus, de um extremo ao outro, né? Então, com todo esse tamanho e toda essa diversidade, fica difícil, né, pensar. Mas uma coisa é certa, os estreptococos estão em todas as granjas, isso aí vocês não têm dúvidas disso, né? Então, isso eu posso garantir para vocês que vai ter. Eu não tenho problema, levante as mãos para o céu, né? Porque é uma situação especial em que você está vivendo, que você não tem isso, né? E quanto mais tecnificada a granja, né, maior as probabilidades de você ter problema com o Streptococcus, tá? A minha bateria que está querendo entrar aqui. E outra coisa que eu acho muito importante. Duas coisas são fundamentais numa granja para que você tenha lucro e você consiga trabalhar, né? Primeiro, manejo. Isso é fundamental. E a segunda coisa, vacina. Nada é mais barato que vacina. Tá? Isso vale inclusive para Covid. Pode todo mundo tomar suas vacinas de Covid, apesar da reação que dá, manda ver. Vacina é tudo. Vacina é saúde, vacina é tudo. É bem isso mesmo. Então, tá bom então, gente. Olha, vamos estar finalizando. Gostaríamos de agradecer a participação de todos vocês. Vou estar salvando essa live no IGTV. Então, por favor, depois vocês deixem os comentários lá, o feedback, o que vocês acharam da live, se vocês gostaram, o que vocês aprenderam, o que vocês gostariam de compartilhar, tá bom? E também tópicos, algo a mais que vocês gostariam que nós trouxéssemos aqui. Aí a gente vai estar programando outras vezes, tá bom? Então, muito obrigada, doutor, por ter aceito esse convite, ter trazido essa explicação, todo esse conhecimento que eu sei que o senhor tem muito e a gente sempre aprende. Então, muito obrigada a todos vocês que participaram. Qualquer dúvida, vocês vão deixando nos comentários depois e a gente vai tentando responder vocês da melhor maneira possível, tá bom? Então, boa noite a todos e até a próxima. Obrigado, doutor. Obrigado, foi um prazer, tá? Boa noite para todo mundo. Obrigadão, gente. Boa noite. Amém. Pra todo mundo. Amém. Tchau.